conosco. Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu bem sei da minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nosso bom dia a todos os nossos amigos, nosso bom dia a todas as nossas amigas, nossos irmãos, nossas irmãs. Saudamos a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o nosso Caminhando com Fé nesse domingo, 18 de maio. Estamos aqui acompanhados do nosso irmão Gerson Marques para fazer uma hora dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no teu carro, aonde você estiver nos ouvindo, fazer um culto ao Senhor junto com uma igreja total. É um domingo, preparando para a chuva abençoada que vem sobre a terra, e é um domingo de paz, de tranquilidade. É um domingo que encontramos a família, um domingo que preparamos o almoço, seja ele qual tipo, com carne ou sem carne, ele tem que ser saboroso e com paz, porque é assim que Deus nos fez, para vivermos a paz do Senhor. Então que esse domingo você possa edificar a tua casa, edificar a tua vida com louvor, com oração, com palavra de Deus. E palavra de Deus nós queremos ler em Gálatas 6:2, que diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Jesus veio e levou nossos fardos com o seu amor, e assim nos ensinou a amar o próximo. Que nosso coração ame como Ele ama, que nossos olhos vejam as pessoas como Ele vê, que tenhamos compaixão para ajudar o próximo. Amém. Que isso é humanidade, isso é ser humano. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Queremos mandar um abraço para todos os ouvintes de todas as cidades aos arredores e longe de São Luís Gonzaga, aqui para São Luís, para toda a região, para a Rádio Nova Canção de São Nicolau, para a rádio, através da Rádio Fronteira de Gaúchos. Formamos uma grande igreja nesse domingo e oramos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos por este domingo, te louvamos pela chuva que está preparada para vir, Senhor. Tem o tempo certo de todas as coisas, e aqui estamos nesse tempo junto com o Gerson. Queremos aqui, Senhor, rodar louvores, orar, cantar, Senhor, ouvir a tua palavra, mas principalmente vivemos uma vida como essa palavra, Senhor, levando as aflições uns dos outros, carregando, Senhor, nos braços o peso que um não pode carregar. Somos essa humanidade dividida com pensamentos diferentes, mas no teu reino somos todos iguais, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Do menor ao maior, todos são teus filhos, e assim queremos viver. Em nome de Jesus, amém. Abrimos os louvores de hoje com louvores mais a parte antiga que os homens antigos faziam. Dinamite Barros canta Foi Ele, Ele que faz tudo por nós. E assim nós vamos começar essa parte desse domingo, e você possa receber na tua casa, onde você estiver, algo espiritual que possa mudar o teu domingo e mudar a tua semana e o restante do ano. Estava perdido. Foi ele quem pediu a Deus para ser enviado, pois ele viu que a humanidade tinha se esquecido do
só eu devia. Foi ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento, vira lágrimas o meu coração. Nunca vi o amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço e ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para os céus e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim. Mais que a si mesmo, foi ele quem pagou o preço que só eu devia. Foi ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento, vira lágrimas o meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Olhos para os céus e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim, sem fim, sem fim. Um segredo pra viver em paz. Bem, se nós prestarmos atenção nesse louvor, muitos não entendemos, né, Gerson, porque achamos que o mundo ele é de direitos e de fatos e tá bem. Eu paguei o táxi me carregou e tudo bem. Eu paguei a passagem, o motorista do ônibus me levou e tudo bem. E às vezes nós não olhamos a profundidade que o motorista do táxi ou do ônibus, ele tá lá sustentando sua família, então ele sai, deixa tudo para trás e vai para trabalhar e vai para fazer isso. Então, se nós olharmos a visão, muitos não entendem essa visão de gratidão. E se olharmos o processo cristão, também achamos que está tudo bem, está tudo pronto e lá fizemos a nossa oração e pronto. Mas tu olhar dentro da raiz, da essência mesmo, né? Um homem pagou um preço, uma vida igual o Gerson, igual a mim, igual a você, que respira, sente dor, sente fome, sente frio, sente febre, se engripa e todas as coisas assim, um homem comum, como Jesus Cristo era. Mas daí ele entrega a vida
pelos nossos erros, nossas falhas, e ainda nós achamos que está tudo bem, e nós não somos merecedores porque erramos seguidamente, né? E várias horas estamos errando, e lá está aquela cruz, lá está aquela morte por nós. Então, se nós entendemos esse processo, nós estamos gratos todo dia e todo momento de nos dar direito de restabelecermos uma vida e continuarmos firmes e fortes. Então isso é a cruz, isso é Jesus Cristo, esse é o sacrifício, essa é a vida que nós temos levado. No domingo passado esteve aqui meu grande irmão Ivo Nascimento, e nos deixou uma grande lição aqui. Vocês que nos ouvem, já estamos indo para 3 meses aqui na Rádio Missioneira, Nova Canção, e também na Sem Fronteiras. O Ivo chegou aqui, dobrou o joelho aqui no estúdio e orou ao Senhor para que o Senhor fosse dar tudo o que ele precisava para trazer esta hora de programa. Então, o temor, a humildade do coração atrai o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Ivo é um homem de Deus aí, junto com a sua família. Quero mandar um grande abraço. E já achamos aí um correspondente, né? Já, quando não podemos estar aqui, já estamos aí o homem que vai estar já vai estar nos substituindo aqui. E Deus sabe todas as coisas e escolheu a pessoa certa. E com isso nós vamos rodar um louvor, Caminhos. A Mara Lima canta, né? Caminhos, por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão. E os ombros estão cansados como o peso da cruz. E as lágrimas insistem em meu rosto vir molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retire teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares com os santos subirei, muito além das estrelas, eu então descansarei. Então, não retirar o Espírito de Deus nos caminhos que trilhamos, muitas vezes nós perdemos tudo na vida. Muitos de vocês que me ouvem perderam pessoas muito próximas. Muitos de vocês que me ouvem perderam filhos novos, filhos mais velhos, e isso arrebenta um pai e uma mãe. Não existe coisa mais para trazer a vida sequelada de um ser humano quando que se quebra essa regra que é de Deus, né? Deus diz assim, o pai, né? Depois os filhos, mas primeiro os pais vão ser sepultados numa lógica. Mas quando se quebra esta lógica, nós ficamos muito feridos. E só o Espírito Santo de Deus. Então, para você que está aí ferido, você que está aí desanimado, você que acha que perdeu tudo na vida, que perdeu saúde, que colocou fora a herança, colocou fora um bom trabalho, uma dignidade, saiba que mesmo você perdendo tudo, você não pode perder. Se tu perder tudo isso e não sair a presença de Deus da tua vida, você é um vencedor. Se você não perder essa presença do Espírito, pode ter certeza que Deus vai acalmar teu coração. Deus vai, através do Espírito Santo, Ele vai te consolar das percas de pessoas próximas de você, e Deus vai dar a volta na tua vida. Deus vai consertar tudo que precisa consertar. Mas tu pode sair para a guerra todo dia, você só pode desarmado entrar nas guerras, você pode entrar em calamidades, você pode andar com fome, com frio, nas tempestades, mas você não pode perder a presença de Deus. Quando você tem isso, pode ter certeza que o mundo gira, o globo gira, e você volta lá ao topo novamente. Deus consola teus sentimentos que ficaram para trás, rasgados nas tuas percas. Deus restitui o que te roubaram. Deus coloca a saúde. Deus dá coração novo. Deus dá pulmão novo. Deus dá mente nova. Deus dá visão. Deus dá tudo. Jesus é poderoso, Filho de Deus, para fazer isso. Então, Caminhos, Mara Lima. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados como o peso da cruz. E meu rosto
enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Ó doce Espírito Santo, que seria de mim sem a tua presença viva? E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Esse é o sentido da fé. É perder as coisas e acreditar. Existe uma história muito bonita na Bíblia, né, de Noemi, que ela saiu da terra dela onde tinha muita fome e foi buscar junto com seu esposo e seus 2 filhos, buscar algo importante na sua vida, que era o alimento. É o alimento. E lá nessa terra ela perdeu o esposo, faleceu, e depois faleceu outro filho e faleceu o outro filho. E essa mulher não perdeu a presença de Deus e voltou. E junto a sua nora Raquel, ela voltou junto. Ruth voltou junto. Então essa mulher já foi restituída, que ela foi tataravó emprestada de Davi, do grande rei Davi. Então tu pode perder tudo, mas se tu não perder a presença do Espírito Santo, Deus vai restituir grandes coisas na tua vida. Queremos aqui mandar um abraço estamos hoje com a audiência de homens públicos aqui. Kleber Ivari, família, vereador Kleber Ivari aqui de São Gonzaga, que está nos ouvindo. Deus abençoe ele e a Tânia. E também o vereador Erasmo e sua família lá em Garrucho. Grandes amigos de caminhada, né? Antes do poder público já nos conhecíamos, e Deus abençoe a vida de vocês e abençoe o mandato de vocês. Nós vamos falar alguma coisa hoje sobre palavra e vamos orientar espiritualmente ao povo a orar pelos seus diretores públicos que direcionam prefeituras, estados e país. Temos que abençoar esses homens e mulheres que conduzem a vida pública. E hoje a palavra vai falar mais ou menos nesse sentido. Então um grande abraço a esses grandes amigos, a esses 2 amigos. A Clara lá em São Nicolau, junto com o Zezinho, nos ouve. Manda abraço para nós aqui da rádio, para todos que ouvem. A Neuza Marques aqui de São Luís Gonzaga, né, Gerson? Pede oração e louvor, o próximo louvor para a Neuza. Vamos estar orando, Neuza, por todos no final do programa. E Deus abençoe a tua vida. Creio que o louvor mesmo já vai curando, vai sarando e vai dando discernimento. Falando em Garrucho, temos aqui amigos lá que sexta-feira estivemos reunidos: o Bito, Kelvin, o Rafael, o Djavan, o Dido, o Adroaldo, o Laércio, o Nerizinho e seus familiares.
Deus abençoe vocês. Teve de aniversário essa semana um grande amigo meu também, o Márcio Parede. Um amigão aí, um homem que deu um passo de fé muito grande esses últimos anos aí e virou sua vida igual nós estamos virando a nossa. Estamos transformando a nossa vida. Essa semana andamos junto aí de Santo Antônio a São Luís Gonzaga, junto com o Ivo, e Deus nos colocou no caminho o irmão Vergulino do Rincão de São Pedro de Santo Antônio, assim que Deus tem feito. Nós temos colocado o pé no mar e o mar tem se abrido, temos colocado o pé na terra e temos caminhado. E nesses caminhos, por mais que eles tenham espinhos, as flores, os jardins, eles vão acontecendo, porque é assim que faz. Nós não podemos só viver dos jardins e das flores. Os espinhos fazem parte. Então a caminhada da vida, ela é espinhenta muitas vezes. Sair para trabalhar, sair para lutar, trazer o pão, é dor de cabeça aqui, estraga um negócio, estraga outro lá, vai para cá, todo mundo tem problema. Mas dentro, quando tu coloca o pé com fé para caminhar, tu começa a conseguir conhecer pessoas também que Deus está colocando no teu caminho. E conhecemos o irmão Vergulino, que está nos ouvindo lá em Santo Antônio. Então Deus abençoe esse irmão que conhecemos junto com o Ivo, esse homem de Deus aí que nos deu uma aula teológica. Em 35 quilômetros o homem falou do mundo todo. E só tem assim, só não tem aplicativo de nada, não tem internet, não tem celular, só através da rádio missioneira, da rádio CPE e da rádio gaúcha ele nos deu uma aula. E é a Bíblia, né, que ele falou de Bíblia. Então essas são as gostosuras que Deus nos serve nesse dia a dia. Eu vou rodar próximo louvor a todos vocês. E esse louvor, dois louvores aqui que vai vir, fala muito de uma casa de Deus. Primeiro é com o Fernandinho, depois nós pautamos e voltamos novamente. Uma coisa peço ao Senhor, que é habitar na casa de Deus. Porque ontem eu presenciei algo importante na minha vida, na vida da minha família, que foi o batismo do meu irmão, o Odilon, da sua esposa Suzy. Esse meu irmão tem 49 anos e passou por um perrengue da vida tremendo e Deus libertou ele. Eu saio do alcoolismo, para mim a minha vida é muito transparente, porque isso Deus me faz um testemunho. Eu bebi 25 anos e Deus me libertou. E meu irmão bebeu e usou droga por mais de 15 anos. E o médico não teve a participação na vida dele, porque ele foi curado por Deus, por Jesus Cristo. Ele tem um testemunho tremendo, talvez um dia Deus prepare para ele estar aqui testemunhando, mas ele tem um testemunho lindo. Ele não precisou de nada da medicina. A medicina ajuda e você tem que procurar a medicina, mas esse caso é um caso raríssimo, que Deus fez uma obra grande na vida do meu irmão. E hoje ele está casado, os filhos dele, o Josué, o Antônio, sua esposa Suzy. E ontem eu participei do batismo, junto com eles também estava o irmão Milton Sarasua, se batizou, o Penteado, amigos que a gente conhece. Então quando essas pessoas vão decidindo suas vidas, a gente fica feliz por a gente ver algo de Jesus trabalhando nos últimos tempos e alargando suas tendas e alcançando pessoas que a sociedade já diz assim, esses não, o mundo diz, esse não, esquece, nem prega para isso aqui, não, nem vai nesse aqui, não, aquele não tem jeito, não. E Deus vai lá e prova tudo o contrário para o sistema jurídico, para o sistema político, para o sistema administrativo, econômico. Não, quem manda nesse mundo ainda sou eu, e os escolhidos meus podem andar nas trevas, mas eu vou lá e tiro das mãos do diabo e coloco em lugar, numa rocha onde ele pode ficar e descansar. Quero dar os parabéns ao pastor André, sua esposa, a Ana Tati, que tiveram participação especial e hoje são ovelhas, essas 4 ovelhas do pastor André. Parabéns pelo ministério e Deus continue abençoando vocês. Então nós vamos lá. Uma coisa peço ao Senhor, quando nós nos batizamos e quando sentimos sede de Deus, nós queremos estar na casa de Deus e não sair mais de lá. É isso que nós temos que viver, e esses homens aí e mulheres vão viver isso a partir de agora.
pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, Com isso, antes de nós entrarmos na palavra, nós vamos rodar mais um louvor, Casa do Pai, para que esses homens e mulheres que se batizaram, e você que nos ouve, que você tenha essa sede, por mais que você já seja cristão, você vai na igreja, qual você for, você é livre para ir onde você quiser, mas busque a casa do Pai. Então que você possa, nesse domingo, vai chover, vai garoar de tarde, não deixa te tirar do teu sacrifício de eu vou sair na chuva, vou sair no frio, tá vindo inverno. Vai, pega a tua família, tira esse tempo. Você que bebe, para pelas 3, 4 horas, encerra a bebida e diz, vou pegar minha mulher e meus filhos, ou sozinho, vou lá na casa do Pai. Tá? Assim como esses homens e mulheres se batizaram buscando essa presença de Deus e ser remido pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus erros, porque querem a presença de Deus, querem mudança de vida. Se batizou ali homens há mais de 60 anos, jovens e quase 30, homens já maduros. Então há um tempo de Deus que quer dar algo de sustentação para a paz da tua vida. E somente vem quando nós buscamos e entramos na presença de Deus. Por isso que nós iniciamos com louvores mais
antigos, vamos renovando para chegar até esse momento que é o louvor aonde nos aproximamos da nossa relação com Cristo, que é o louvor de adoração que se chama. Então, a partir de agora a gente vai estreitando a relação com Cristo, porque já já eu leio uma palavra de Deus e a palavra de Deus vem sobre a tua vida. Então você adorou o Senhor, você iniciou animado ouvindo uma gaita tocando, com louvor falando de cruz, vemos falando dos nossos caminhos que são difíceis e que nós entramos agora em adoração, dizendo que vamos para a casa do Pai. E quando estamos formado essa ligação, desse estreitamento da relação entre a carne e o Espírito de Deus, Jesus e nós, ele começa a acontecer. Aí, posteriormente, eu vou ler uma palavra e a obra na tua vida vai se concretizar. É assim que acontece. Nós precisamos abrir a relação. Precisamos estreitar isso abertamente e começar a fazer com que nós sejamos atraídos pela essa cruz. Então, tu ir na casa de Deus, meu irmão, você tem várias críticas, eu te ajudo a criticar muitas igrejas, muitas casas, muitos homens de Deus, tanto com autoridades enormes, mas não viemos para criticar, não viemos para julgar ninguém. Seria uma insanidade minha e do Gerson e de você criticar alguém, porque mesmo ele que morreu na cruz não criticou ninguém. Então esquece. Tem muitas casas mal direcionadas, pode ter, tem muitas coisas, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Nós falamos aqui domingo passado de uma visão, nós temos que mudar a visão. Não podemos só olhar para o mal, porque não deu isso, porque não deu aquilo, porque não deu... Vamos começar a olhar porque Deus está dando. E tem muitas igrejas, tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus, abençoadas para abençoar a tua vida. Então, faz isso que tu vai ver o resultado que vai ter cada dia na tua vida. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Ti
e possa entender o processo, né? Tudo que eu preciso está em Ti. Ali tem a solução para tudo que nós necessitamos e que precisamos para viver. Quero mandar um abraço para o irmão Duda, nosso grande ouvinte lá de Garrucho também, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Duda está se sarando lá, creio que vai vir com uma nova vida, vai vir com um novo tempo. Creio que Deus está trabalhando muito na vida do Duda para ele dizer, pô, até aqui eu tinha um discernimento da vida, eu entendi um negócio, a partir de agora eu tenho outro entendimento, e Deus vai fazer com que ele e a família dele se sobressaiam sobre todas as dificuldades e todas as encruzilhadas que a vida nos prepara. A Otília Ófimo também nos ouve, abraço a ela, o Pedro, Deus abençoe suas vidas grandiosamente. Nós temos vários ouvintes já hoje aí, através de tudo que estamos fazendo, através das outras emissoras que se ligam a nós aí, que estão nos acompanhando. A gente é grato a Deus por tudo a vida de vocês. A palavra de hoje está em Mateus 8:5, que diz o seguinte: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Meus irmãos, ouvintes, irmãs, amigos e aqueles que nós não conhecemos, mas que Jesus conhece a tua vida. Essa palavra fala de uma fé de um homem que era comandante das forças de exércitos, de governos, que tinha um encarregado sobre pessoas, que comandava. E esse centurião, que aqui se fala, ele tinha criado paralítico e atormentado, doente. Então ele falou para Jesus, porque ele conhecia Jesus, dos milagres que ele fazia. Jesus, não, vou lá e lhe darei saúde, ele vai ser sarado. E ele, do temor, talvez o mesmo temor que o Ivo teve aqui na emissora, que dobrou os joelhos ao Senhor para poder trazer a programação, e nos ensina muito com isso, também este homem, temor, sabia que Jesus tinha poder, reconhecia, mesmo que não andasse no ministério de Jesus, talvez ele soubesse mais do que aqueles que andavam junto, talvez tivesse mais fé do que aqueles que estavam próximos, como Tomé teve que colocar o dedo na ferida de Jesus para ver que era Jesus que tinha voltado ao mundo. Ele dizia, uma palavra somente basta e o meu criado sarará. E eu quero me deter nesta palavra, falando da palavra sobre a palavra. Nós falamos aqui domingo passado, retrasados, sobre uma visão de um homem que mudou a visão, que estava amedrontada, e que acompanhava Eliseu, que viu um mundo de inimigos ao redor cercados, e na oração de Eliseu ele mudou a visão. E eu falei aqui bastante sobre a visão, de mudarmos essa visão de temor, essa visão de que nada vai dar certo, de pessimismo, e começarmos a olhar para o que Deus está fazendo a nosso favor e não o que Deus não deixou de fazer ou que o mal está fazendo. Não se assustar do mal. E hoje eu trago isso sobre uma palavra de Deus. Eu falei aqui que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Talvez você interpretasse errado, mas não sabemos. Quem é nós para dizer que dia Jesus vai voltar? Mas ele fala uma palavra que não pegar a mão no arado e não olhar para trás. Então, até que alguém não sabe responder isso, e somente os mistérios de Jesus vai dizer o dia que ele vai voltar, é ele que vai dizer. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos sustentar e andar preparado para subir quando Jesus voltar. Não tem que eu me preparar porque agora Jesus vai voltar. Um homem ou uma mulher de Deus, ela tem que andar preparado sempre, porque não é só na volta de Jesus. Tem muitas pessoas que embarcam em seus carros e saem ali e se acidentam, e são pastores, são homens de Deus. Há poucos dias faleceu o pastor Leonardo Gedeões, caiu do telhado, faleceu o pastor, o outro, não me lembro se era Bola de Neve, parece que era, qual que era lá. O pastor se acidentou de moto. Todo dia tem morrido crente, todo mundo tem morrido cristão, evangélicos, católicos, são cristãos, estão purificados, muitos estão purificados e morrem. Então, um homem ou uma mulher de Deus tem que andar preparado sempre. Eu ando preparado todos os dias. Se um dia eu me recolher fora do padrão que eu acho, que eu pedi para ele viver até os 98 anos de vida, se ele vai me escutar ou não vai me escutar, eu preciso andar preparado.
Então essa preparação, ela não vem somente esperando a volta de Jesus. Nós precisamos andar preparado todos os dias. Mesmo que aqui eu estou trazendo uma palavra no rádio, às vezes eu trago na igreja, eu trago na rua, todo momento eu trago uma palavra. Sexta-feira eu estava pregando para esses rapazes, amigos meus lá de Garrucho. Então todo dia eu me encontro, eu estou no mercado, estou levando uma palavra, estou sempre, porque eu tenho muito conhecido. Então como é que eu vou levar se eu não estiver preparado? Eu preciso estar preparado. Então andar preparado é pegar a mão no arado e seguir em frente. Então nós precisamos preparar algo aos nossos arredores e é através da palavra, abençoar pessoas. Aqui fala, dizer somente uma palavra e meu criado sarará. Talvez nós estamos falando palavras mal, dentro de casa, fora de casa, no dia a dia. Estamos preocupados com palavras que vão alegar alguém, que vai desmerecer os outros, que vai denegrir outros, e não profetizamos palavras. Precisamos profetizar palavras de bem. Deus mandou Ezequiel a profetizar sobre o vale dos ossos secos. Ele não enxergava nada. Só osso mortos, tudo ali, nem carne, nada. E ele, através dessa visão, ele foi profetizando e os ossos foram se levantando e foi restituindo carne, nervo, vida, tudo. Então, esta palavra, ela precisa ser entregue aos nossos próximos. Eu não posso chegar aqui e dizer pro Gerson palavras que vão entristecer ele. Mas como é, mas eu sou coach? Não sou coach, eu sou homem de Deus. O coach aprendeu com a Bíblia, porque tudo está aqui dentro da Bíblia. Então assim, eu preciso assim, Gerson, pode ser qual o problema teu, cara, mas confia no Senhor, vai para casa do Pai, Deus vai te aliviar e vai te sarar, vai te curar. Não, mas eu tô sem emprego, eu vou orar por ti, eu tô lançando uma palavra que as portas vão se abrir. Ah, mas eu tô com o diagnóstico mais brabo da doença, do câncer, do Alzheimer, do lúpus, do que for, da peste, do HIV. Eu vou profetizar. Tu crê? Eu creio. Então aqui eu tô lançando uma palavra sobre a tua vida, que Jesus vai te curar, porque ele nunca deixou a obra pela metade. Então nós começarmos a falarmos de coisa boa. Ah, mas a estiagem tá assim, assado. Não, eu vou dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor que vai chover, e vai chover, e vai chover, e vai chover. Não, mas vai tardar, mas não tarda, Jesus não tarda, ele está te ensinando a tu viver sem a chuva. Ah, mas a seca está tremenda, mas aqui eu estou dizendo uma coisa, no tempo vai chover. Mas veio toda a tempestade, mas no tempo vai acalmar. Eu preciso começar a lançar palavras que edificam vidas e não que entristecem vidas. Esse é o papel nosso. E por que eu vou dizer? Porque assim, Jesus ensinou tudo isso que eu estou falando aqui para vocês dentro da Bíblia. Ele falou que quando nós tivermos com pouca fé, é que nós temos que entender que nós temos personalidade o suficiente para mandar, quando nós tivermos fé, um monte se mudar de lugar. Olha o tamanho disso aqui que ele deixa escrito. E a escritura da Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a boca de Deus, ela é que fala de Deus. E ele diz isso, que nós vamos ter condição de fazer tudo isso. E ele fala lá em Tiago também, que Tiago 3, que quando ele vem falar sobre a língua, que a língua que fala, que lança a palavra, que é o mecanismo, que é o membro que lança a palavra, que fala, ele diz que com a língua tem um poder. O que ele quer dizer? A palavra tem um poder. A palavra tem um poder tremendo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não pode prover o mal da minha boca e já o bem. Porque na sequência dessa palavra, ela diz também que não pode sair de uma fonte de água doce e água salgada. Você vai no Rio Uruguai, no Rio Piratinim, no Taquarinchim, no rio que nos abastece, a água, ela é água doce. Tu não vai encontrar ali água doce salgada, porque ela não está misturada com a água do mar. Mas a água do mar é salgada. Mas não sai dos dois uma só. Não consegue ter essa bica de água dos dois num lugar só. Então, água doce e água salgada, cada fonte vai jorrar a sua. E a nossa boca, nós precisamos começar a colocar isso dentro de nós como algo importante. Mas é simplesmente palavra, mas a palavra de Deus está dizendo que se nós lançarmos essas coisas assim, vai ficar no ar. O inimigo vai se apoderar, que o diabo vai se apoderar e vai começar a lançar. Isso é muito velho que todos nós falamos. Eu me criei escutando isso, mas eu vou repetir aqui. Que as pessoas, os pais amaldiçoam seus filhos, aí que não presta, que é um preguiçoso, que é um vagabundo.
E os filhos amaldiçoam seus pais, porque não é dar isso, porque faz aquilo. É maldição entrando, porque a boca provém isso aí. Mas já pensou se nós mudássemos o ritmo, começássemos a abençoar? Esse meu filho hoje, ele está na dificuldade, ele está na droga, mas aqui eu quero abençoar ele. Jesus abençoa ele, que ele vai sair. Existe um testemunho muito lindo. Um grande cantor, Thales Roberto, que era cantor de bandas, né, do Jota Quest, vocalista do Jota Quest, ele se converteu. O pai dele era pastor muito tempo, e o pai dele, ele chegava, porque no rock do Jota Quest ele chegava tapado de álcool e de cocaína, e o pai dele levantava na madrugada, quando o filho abria o portão eletrônico, e saía lá de pijama, e o Thales torto, e ele dizia: pra cá, filho, dobra pra cá, dobra pra lá, para conduzir o filho e colocar o carro na garagem. E ele nunca amaldiçoou seu filho. E ele teve paciência para Deus trabalhar no seu filho. E foi lançando palavras de ordenança espiritual. E hoje o Thales é uma bênção. É um cara que atrai multidões cristãs e já converteu multidões. Então nós abençoar filho, nós abençoar o trabalho, nós abençoar nosso patrão. Abençoar a empresa que nós estamos trabalhando, de onde veio o pão. O patrão não tem obrigação de dar serviço, e tu não tem obrigação de trabalhar com o teu patrão, mas abençoa teu patrão e tu abençoa teu empregado. Já pensou assim: este homem aqui mas agora eu vou abençoar. Essa turma que trabalha comigo a partir de agora são pessoas abençoadas, eles são corajosos, dinâmicos, não vão ter preguiça, não vão ter fadiga, e vão gastar bem seu dinheiro, as suas ordenanças vão crescer. E você fala para o seu patrão: Senhor, eu abençoo meu patrão, por mais que às vezes ele seja meio chato, por mais que às vezes seja meio bruto, mas abençoa esse homem é que está tendo coragem de prover o alimento da minha casa. Bênção sem medida. Nós precisamos mudar o raciocínio e começarmos a lançarmos palavras. Você tem poder sobre isso aqui. Você tem poder. Por isso que eu falei para vocês que o meu amigo Erasmo, meu amigo Kleber, que são vereadores, já pensou se nós parássemos de criticar o Lula, criticar o Eduardo Leite, de criticar aqui o Pitt, lá em São Nicolau o Bidu, lá em Garrucho o Rola, lá ali em Santo Antônio o Betinho, aqui em Bossoroca o Beto, aqui em Rolador, aqui no Rolador o João Alberto, ali em Roca o Fernando, lá em Pirapó o meu amigo Laurice. Se nós começássemos a parar de criticar e esses secretários estão em volta dele: mas os caras não fazem nada, tá tudo dentro. Não, senhor, agora a partir de agora mudamos o discurso. Nós vamos abençoar esses homens. Senhor, abençoa esses homens, que esses homens tenham inteligência, que esses homens e mulheres consigam conduzir os seus comandados, os seus governantes, eles consigam conduzir a nossa cidade, conduzir nosso estado, conduzir o Brasil. Senhor, estamos aqui diante de uma peste, mais uma vez aviária, trancou a venda das aves, do ovo para o exterior. Mas nós abençoamos esses governos, que eles tenham condição. Aí o outro diz: cara, isso aí não tem, esses governos não tem mais jeito, assim, a gente diz: não tem jeito, porque acima deles está Jesus Cristo. Então nós mudamos o roteiro nosso, como nós falamos domingo há 15 dias atrás, mudar a visão e mudar a palavra, o tom de palavra. Por que disso aqui? Porque em João 14, 12 diz o seguinte: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu o darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o tamanho desta palavra de Deus. Então Jesus estava ministrando sobre os seus discípulos, e que ele ia subir ao céu, mas que os discípulos fariam as obras maiores ainda, meu Jesus não está aqui, porque ele ia para o Pai. Então ele morreria, ia para Deus, e o Espírito Santo viria, esse que está ministrando nossas vidas aqui assim. Então, e se nós usássemos esse poder de fé, nós teríamos condição de proclamar milagres na vida das pessoas. Nós ia conseguir proclamar milagres, libertação, cura, restauração e restituição. Por quê? Porque seria visto o nome de Jesus, e o nome do Pai de Jesus, o Deus poderoso, seria glorificado. Isso é espiritual, isso é de Deus, isso é tremendo. Portanto, é esta palavra para esta manhã. Você começa a proferir. Não deixe se estagnar
pelas coisas ruins. Começa a você mudar o contexto e você vai ver o que Deus pode fazer. Nós vamos rodar Poder de Filho, porque é isso que é essa palavra nesse dia. Poder de Filho, para você lançar palavras de cura, de restauração, de restituição e de libertação sobre a vida da tua família, do teu trabalho, da tua empresa, do teu poder onde você trabalha, na prefeitura, no governo, na Câmara de Vereadores, na secretaria, aonde você, na agricultura, onde você anda, lança palavras. Vai nascer esse trigo que eu estou plantando, não vai vir. Quando você prepara a tempestade de pedra, Senhor, aqui eu oro e declaro que essa tempestade se desvie e se jogue aos altos mares, mas não sobre a minha planta, é onde eu dependo para pagar minhas contas, para produzir o pão sobre a minha família. Lança palavras e você vai ver o poder de filho que vai vir sobre a tua vida. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Ei, esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e de um sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder. Amém, meus irmãos, eu te convido você para orar, e depois nós vamos rodar mais um louvor antes de encerrar, mas orar sobre isso que nós aqui vimos. Que esse poder venha sobre a tua vida e você possa abençoar teus filhos, tua mãe, teu pai, tua esposa, teu esposo, a tua família, tua avó, tua tia, teu patrão, teu empregado, teu amigo, teu colega,
que você possa proferir coisas boas sobre o teu município. Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai, teus filhos. Nós usamos dessa palavra para abençoar a vida do Gerson que está na nossa frente, abençoar a família dele, abençoar a nossa família, Senhor. Aqui nós profetizamos sobre a vida do poder público de São Luís Gonzaga e de toda a região do estado e do Brasil, Senhor. Aqui nós queremos lançar palavras, Pai, de ordem espiritual, que o Senhor está no comando de tudo e que o poder de Filho está sobre as nossas vidas, porque o Senhor disse que o Senhor ia o Pai e deixaria poder para que nós possamos fazer coisas até maiores que aonde o Senhor passou e o Senhor fez, porque tudo isso seria glorificado para o Pai que está no céu. Portanto, aqui, Senhor, nós abençoamos, Pai amado, a região das missões, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo, Senhor. Mesmo que a humanidade não veja solução, nós enxergamos solução, porque o Senhor está no controle das guerras, da economia, das tempestades. O Senhor está no controle, Senhor, da fome, Senhor, da abastança, Senhor, da seca, da sede, da chuvarada. O Senhor está no controle do carro de boi, da carroça. O Senhor está no controle do asfalto, da estrada de chão, da pedra, Senhor, da areia, Senhor, do mar, do rio, do riacho, do açude, Senhor, do mais pequeno homem até o maior, da criança, Senhor, que está no ventre até a criança que está para nascer nesse dia. O Senhor está no controle de tudo, portanto, nós abençoamos todos os ouvintes, abençoamos toda a humanidade que está no Brasil e no mundo, porque o Senhor nos dá poder para fazer isso, e assim nós profetizamos com palavras belas de amor, de perdão e de agradecimento por tudo que o Senhor faz no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço para o meu irmão Alessandro, lá em São Nicolau, sua esposa Sabrina, Carolina, Davi, que estão junto com ele. Abraço para o Igor, que está indo para Bossoroca, a Josi, a Mariana e o João Miguel. Abraço para o meu querido secretário José, secretário de Agricultura de São Nicolau, Deus abençoe ele e sua família. E o meu amigão aqui de São Luís Gonzaga, o Jean do Costelão, que volta e meia estamos almoçando ali. Abraço a vocês, encerramos nesta manhã dizendo que nós vamos adorar o Senhor, eu e o Gerson, e convidamos você de janeiro a janeiro, meu irmão. Não importa a chuva, nem temporal, nada, nós vamos estar aqui. Nos tornamos dependentes, e dizer também que eu e o Gerson e nossas famílias, hoje de noite vamos estar na igreja. Ele lá na Assembleia de Deus, eu aqui em São Luís da Mevan. Você vai aonde você, Deus tocar no teu coração, tem várias placas, vários pastores me ouvindo esta manhã. Vai na igreja, vai para casa do Pai, e aí você vai ver de janeiro a janeiro a coisa vai acontecer. Um abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida nesta semana que vem, e domingo, se Deus quiser, estamos por aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Janeiro, fevereiro, março eu quero te adorar. Abril, maio, junho, de Jesus eu vou falar. Julho, agosto, setembro pode vir. Pois eu sigo Deus que nunca se esqueceu de mim. Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar. No carro da igreja ou em qualquer lugar. No carro do trabalho, aonde me mandar. De janeiro a janeiro, meu prazer é te adorar. Se você quiser, vamos adorar. É só da glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Se você quiser, vamos adorar. É só da glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Vai! Eu vou te adorar de janeiro a janeiro, o tempo todo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida sem ser. Só Ele é o caminho.